Há dias em que você acorda e parece que o mundo te esqueceu. O corpo levanta, mas a alma continua deitada. E você olha ao redor tentando entender onde foi que perdeu a força, onde foi que o brilho apagou e, principalmente, onde está Deus agora. Mas e se eu te disser que é justamente nesse silêncio que Ele mais trabalha? Que o cansaço que você sente não é o fim, mas o início de algo que a maioria das pessoas nunca vai alcançar. Carl Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E é isso que está acontecendo com você. Esse peso, essa dor, essa sensação de estar sozinho não são castigos, são instrumentos. São o fogo da forja onde as almas fortes são criadas. A ciência chama isso de resiliência adaptativa. É o processo em que o cérebro aprende, na dor, a construir novas rotas, novos significados, novas versões de si mesmo. A cada lágrima que você reprime, o cérebro registra que ainda há vida. E toda vida, por menor que pareça, é uma chance de renascer. Mas é difícil entender isso quando o peito dói, não é? Quando você tenta orar e o céu parece fechado. Quando as respostas não vêm e o silêncio te devora. O que você não percebe é que, às vezes, Deus se cala para que o ruído da tua mente diminua, para que finalmente você escute o som da tua alma, aquela voz que você vem ignorando há tanto tempo. Porque é ali, no fundo do silêncio, que você descobre quem você realmente é. Você não está sendo punido, está sendo lapidado. Porque toda escolha de Deus passa primeiro pela dor da lapidação. Você é o diamante que ainda parece pedra, mas já carrega dentro de si o brilho que o mundo não enxerga. E se hoje o cansaço te domina, lembre-se, o cansaço também é uma forma de fé, porque ele mostra que você ainda não desistiu, apenas está em pausa. E toda pausa de um escolhido é um preparo silencioso para algo que vai mudar o rumo da sua história. A psicologia de Jung chama isso de processo de individuação. O caminho que o homem percorre quando deixa de ser apenas o que o mundo quer e começa a ser o que Deus projetou que ele fosse. Mas esse processo dói. Dói porque exige que você olhe para dentro e veja não o que gostaria, mas o que realmente é. E é ali, entre o medo e a entrega, que o milagre começa. Você está cansado, eu sei, mas olhe para dentro. O que você chama de fraqueza, Deus chama de transformação. Ele está te testando não para te punir, mas para te provar. Provar que o ouro só é puro depois de passar pelo fogo. Provar que o amor só é verdadeiro quando atravessa o deserto. Provar que você é de fato um escolhido. A dor que você sente hoje é o testemunho do futuro que está vindo. E quando esse futuro chegar, você vai entender por que precisou caminhar por esse vale. Porque nenhum escolhido chega ao topo sem antes aprender a ajoelhar. Agora, respire fundo. Você está exatamente onde deveria estar. Não é o fim. É o início de algo divinamente calculado. E enquanto você escuta essas palavras, algo dentro de você começa a despertar. A chama que parecia apagada começa a brilhar novamente, tímida, mas viva. E isso é um sinal. Você ainda está em processo. E quem está em processo está sendo moldado para algo maior. Você já percebeu que as maiores mudanças da sua vida nunca vieram nos dias tranquilos? Pense bem. Foi quando tudo desabou que você se descobriu mais forte do que imaginava. Foi no momento em que ninguém acreditava mais em você que algo dentro de você decidiu se levantar, não por orgulho, mas por necessidade. E é exatamente assim que Deus age. Ele não te testa para medir o quanto você aguenta. Ele te testa para te mostrar quem você é quando tudo que te sustentava desaparece. Carl Jung dizia que a alma precisa de sentido mais do que de prazer. E o que ele está te ensinando agora é justamente isso, o sentido da dor. A ciência explica que o cérebro humano é uma máquina de sobrevivência. Quando você enfrenta perdas, rejeições, doenças ou solidão,
o seu sistema nervoso entra em modo de proteção. É nesse estado que o córtex pré-frontal, a parte racional, se cala e o sistema límbico emocional assume o controle. É o caos interno que você sente. Mas o que parece colapso, na verdade, é reconfiguração. A neurociência chama isso de neuroplasticidade pós-traumática, a capacidade que o cérebro tem de se reconstruir a partir da dor. Ou seja, quando você passa por períodos de escuridão profunda, novas conexões neurais começam a nascer, moldadas pelo sofrimento, mas guiadas pela esperança. E é por isso que, depois de uma dor intensa, você nunca mais é o mesmo. Você volta diferente, mais consciente, mais desperto. Mas o problema é que durante o processo a mente grita: por que comigo? Por que agora? Por que Deus está em silêncio? E é nesse momento que poucos entendem o que está realmente acontecendo. Não é Deus que te abandonou. É você que foi levado para uma zona onde o ego não pode te acompanhar. Jung chamava isso de noite escura da alma, um instante em que tudo o que você acreditava desmorona para que o que é verdadeiro possa nascer. Você foi levado para o deserto não para morrer, mas para aprender a ouvir a voz que o mundo abafou. E nesse deserto, você descobre algo terrivelmente libertador: que a fé não é sentir, é continuar mesmo quando não se sente nada. Que amar a Deus não é entender seus caminhos, é confiar neles mesmo que eles pareçam injustos. E que ser escolhido não é ser poupado, é ser moldado. Quando Deus escolhe alguém, Ele não entrega o conforto, entrega o propósito. E propósito sempre vem envolto em desconforto porque ele te força a crescer além das tuas zonas seguras. Você está cansado, sim, mas olha o que há por trás desse cansaço. Há um corpo exausto, mas uma alma em expansão. Há lágrimas, mas também há raízes crescendo debaixo da terra. E é isso que o mundo não vê. Enquanto todos olham para a superfície, Deus trabalha em silêncio nas camadas invisíveis da tua história. Talvez você não perceba agora, mas o cansaço é o prenúncio da colheita. Toda árvore, antes de florescer, passa pelo inverno. E o inverno não é o fim. É o tempo em que a seiva se recolhe, onde a vida se reorganiza nas profundezas. Você está no seu inverno espiritual. Mas o que vem depois do inverno é sempre a primavera. E aqueles que suportam o frio do deserto são os únicos que colherão o fruto da fé madura. Carl Jung falava sobre o arquétipo do herói, aquele que desce ao submundo antes de retornar com a sabedoria. E o que é o herói senão o reflexo do homem que sofre, mas não desiste? Você está vivendo o seu próprio mito. Deus está escrevendo, através da tua dor, a narrativa que transformará a vida de outros. A psicologia chama isso de transcendência pela significação, quando o sofrimento encontra um propósito tão grande que se torna sagrado. É o momento em que a dor deixa de ser apenas dor e passa a ser um canal de evolução. E é aqui que a maioria desiste. A mente humana foi programada para fugir da dor, mas os escolhidos, eles aprendem a suportá-la com fé. Eles entendem que enquanto o corpo sente, o espírito amadurece. Eles sabem que a lágrima é o batismo da alma. Por isso, se você está cansado, não se culpe. Não ache que a fé acabou. O cansaço não é sinal de fraqueza, é o preço da jornada espiritual. Deus permite o cansaço para que você pare de correr atrás do que é superficial e comece a andar em direção ao que é eterno. Às vezes, Ele retira tudo o que você ama, não para te destruir, mas para te libertar daquilo que te impedia de amá-lo verdadeiramente. Porque Ele sabe, o homem que perdeu tudo e ainda acredita é invencível. Você pode não entender agora, mas há uma sabedoria divina no aparente caos. E quando essa sabedoria se revelar, você vai olhar para trás e agradecer por cada lágrima, porque vai perceber que o deserto foi o lugar onde você finalmente aprendeu a ouvir a voz que nunca te abandonou. Então não fuja do processo. Não questione o teste, abrace-o. Cada dor que você sente é uma semente,
E toda semente precisa ser enterrada antes de florescer. Você está sendo enterrado agora, mas logo será ressuscitado. E quando isso acontecer, todos verão que aquilo que te cansou foi o que te fez nascer de novo. E se essas palavras estão te tocando agora, é porque Deus está te chamando de volta para o centro da tua própria alma. Não desligue esse vídeo. Não se desconecte desse momento. O que está acontecendo agora é mais do que coincidência. É um rebrandete divino. Continue comigo. Respire fundo, porque a história que Deus está escrevendo em você ainda não chegou ao capítulo da vitória, mas está prestes a começar. Você já se perguntou por que Deus parece se calar quando você mais precisa dele? Por que nos momentos em que o coração sangra, o céu parece mudo? Talvez seja porque o barulho da tua mente ainda é alto demais para ouvir o que ele está dizendo em silêncio. Deus não fala na tempestade, ele sussurra no meio dela. E o problema é que a maioria das pessoas só busca a voz de Deus quando tudo está ruindo, mas se esquecem de que ele nunca deixou de falar. Foram elas que pararam de ouvir. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E é exatamente isso que o silêncio de Deus provoca, um mergulho forçado dentro de si mesmo. O teste não é sobreviver ao caos externo, é suportar o silêncio interno sem enlouquecer. A neurociência explica que o cérebro humano detesta o vazio. Quando algo foge do nosso controle, ele busca imediatamente preencher o silêncio com interpretações, medo, ansiedade. Mas o que poucos sabem é que esse mesmo silêncio é o espaço onde a mente se reorganiza. É ali, quando você para de lutar contra a dor e começa a aceitá-la, que uma nova forma de consciência começa a nascer. E talvez seja isso que Deus está fazendo com você agora. Não está te punindo, está te reconstruindo. E toda reconstrução exige silêncio. Você pediu respostas e ele te deu tempo. Você pediu força e ele te deu provações. Você pediu fé e ele te deu o deserto. Porque só no deserto é que a fé deixa de ser palavra e se torna realidade. E é nesse ponto que os escolhidos começam a compreender o verdadeiro propósito do sofrimento. Não é castigo, é convocação. Deus está te convocando a crescer. E crescer dói, porque significa morrer para o que você era. Carl Jung chamava esse processo de individuação, o caminho da alma rumo à totalidade. É quando o inconsciente começa a empurrar para a superfície tudo o que você negou por medo, orgulho ou culpa. É o confronto com a própria sombra. E esse confronto, embora doloroso, é o momento em que você se torna inteiro. Porque a luz que você tanto busca só nasce depois que você encara as suas trevas. O desespero, a angústia, a solidão, tudo isso não é o fim da fé. É o início da transformação. É Deus te despindo da ilusão de controle, te ensinando que a verdadeira força não vem daquilo que você segura, mas daquilo que você entrega. Você acha que perdeu tudo, mas a verdade é que está perdendo apenas o que não era essencial. E quando isso acontece, algo milagroso surge. O peso começa a se transformar em asas. Você começa a perceber que não precisa provar nada para ninguém, que não precisa se comparar, se justificar ou se explicar, porque o olhar de Deus já te viu por inteiro, com todas as falhas, quedas e tentativas, e mesmo assim, Ele te escolheu. E talvez esta seja a maior prova de amor, o fato de Deus acreditar em você mais do que você mesmo acredita. A psicologia moderna confirma algo surpreendente. Quando uma pessoa é exposta a desafios intensos, mas os interpreta como propósito e não como punição, o cérebro libera dopamina e serotonina de forma estável, protegendo-a de colapsos emocionais. Ou seja, o sentido muda a dor. E é isso que o Evangelho e Jung sempre disseram, cada um à sua maneira.
O sofrimento não precisa ser um inimigo. Ele pode ser o portal da transformação. Você entende agora? Deus não quer que você apenas suporte, Ele quer que você desperte. E despertar não é acordar uma vez só, é acordar todos os dias para uma nova versão de si mesmo, mais alinhada com o que você nasceu para ser. Mas cuidado, quanto mais você desperta, mais o mundo tenta te adormecer de novo. Ele vai te chamar de estranho, de fanático, de sonhador. Mas isso é porque as pessoas que vivem dormindo sentem medo de quem aprendeu a abrir os olhos. Por isso, não lute para ser aceito, lute para ser verdadeiro. Não tente agradar o mundo, aprenda a ouvir a sua alma, porque o verdadeiro chamado de Deus não é para que você vença o mundo, mas para que você vença a si mesmo. Carl Jung dizia que aquilo que você mais teme contém o tesouro que mais procura. E talvez o que você teme agora, a solidão, o fracasso, o silêncio, seja justamente o campo onde o seu propósito está enterrado. Deus não escondeu o seu destino de você. Ele o escondeu em você. E para encontrá-lo, você precisa se perder primeiro. Você está sendo lapidado. E a lapidação é dolorosa, porque o diamante só brilha depois de ser cortado. Mas lembre-se, quanto mais profundo o corte, mais intensa será a luz. Há uma passagem em Romanos 8:28 que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, não algumas, não só as boas, todas. Inclusive essa dor que agora parece insuportável. Deus não está te punindo, Ele está te preparando, porque quem é preparado pela dor não se destrói mais pelo caos. E um dia, quando você olhar para trás, vai perceber que os momentos em que achou que Deus estava te quebrando, na verdade, Ele estava te moldando. Então, se a tua alma está cansada, respira, não desista agora. Você está exatamente onde Deus precisa que você esteja para te transformar. Porque só quem foi ao fundo do poço entende o valor da luz. E só quem foi quebrado entende o poder de ser reconstruído. Você é o projeto que Deus decidiu não desistir. Mesmo que o mundo duvide, mesmo que você caia, mesmo que tudo pareça sem sentido, o plano ainda está de pé. E enquanto houver um sopro de vida dentro de você, há uma chance de renascer. Agora, olhe para dentro. Sinta o peso no peito. Isso não é o fim, é o caminho. O caminho de Deus para você voltar ao centro da tua essência. Você percebeu? A vida não estava contra você. Ela estava apenas tentando te acordar. Tudo o que parecia castigo era lapidação. Tudo o que doeu estava te refinando. Deus não tira nada de você para te humilhar. Ele tira para abrir espaço para o que é verdadeiro. É como se o próprio universo dissesse: você já segurou o que precisava, agora é hora de soltar. E é aí que a mágica acontece. Porque quando você solta, o que era peso se transforma em caminho. E quando você para de resistir, a vida começa a fluir através de você. Carl Jung dizia que aquilo a que você resiste, persiste. E é exatamente assim com a dor. Quanto mais você foge dela, mais ela cresce. Mas quando você decide olhar nos olhos do que te assusta, algo muda dentro de você. A dor perde o poder e você ganha consciência. E consciência é o que te liberta. Porque quando você entende o porquê daquilo tudo, o sofrimento deixa de ser tortura e se torna propósito. Você não está aqui por acaso. Você não caiu nesse vídeo por coincidência. Existe algo maior guiando os teus passos, mesmo quando parece que você está perdido. Você sente isso, não sente? Essa sensação de que há algo chamando por você no meio do caos? Isso é o chamado. E o chamado não vem quando tudo está em ordem. Ele vem quando o chão desaparece. Porque é quando você perde o chão que aprende a andar pela fé.
O coração de Deus se move quando o seu se quebra, porque ele só pode preencher o que está vazio, e talvez agora ele esteja esvaziando tudo o que te impedia de ser quem você nasceu para ser. É por isso que as perdas doem tanto, porque elas arrancam o que te distrai da tua essência. Mas quando tudo cai, quando não sobra nada, o que resta é o que é real. E o que é real, ninguém pode tirar. O mundo te ensinou a se esconder, mas Deus te chama para aparecer. Você passou tanto tempo tentando ser o que os outros esperavam que esquecia de ser o que você realmente é. Mas chegou o tempo de voltar. Voltar para si mesmo. Voltar para a presença. Voltar para Deus. E sabe o mais bonito disso tudo? Ele nunca foi embora. Você é que se afastou achando que estava sozinho. Jung falava que o inconsciente é Deus dentro de nós. E se isso for verdade, então o seu sofrimento é a forma como Deus conversa com você quando você não está mais ouvindo. Cada sintoma, cada angústia, cada noite em claro são mensagens da alma pedindo para você mudar de rota. Deus não te quer perfeito, Ele te quer desperto, porque só quem acorda para si mesmo entende o verdadeiro poder da fé. Fé não é acreditar que tudo vai dar certo, é continuar caminhando mesmo quando tudo parece errado. É confiar quando o caminho escurece, quando as forças acabam, quando a alma grita de cansaço. É nesse ponto que o milagre acontece. Não é quando você vê, é quando você decide continuar mesmo sem ver. E é nesse instante entre o desespero e a entrega que algo muda dentro do coração humano. É quando a dor se transforma em oração e a fraqueza se transforma em força. Você sente o ar diferente agora, né? Essa leveza é o começo da cura. Não uma cura que apaga o passado, mas uma que te ensina a olhar para ele com compaixão. Tudo o que aconteceu foi necessário. Nada foi desperdiçado. Nem as lágrimas, nem as quedas, nem os dias que você achou que não aguentaria mais. Tudo isso está sendo usado para te transformar na versão que Deus planejou desde o início. E essa versão não é fraca, confusa ou quebrada. Ela é forte, consciente e em paz. Porque ela aprendeu que o controle nunca foi dela, sempre foi dele. Agora presta atenção. Você está ouvindo isso porque tua alma precisava de um lembrete. Você ainda está no caminho certo. O fato de estar buscando sentido já é prova de que Deus ainda te chama. Então respira fundo, sente o coração. Essa dor não vai te destruir, vai te revelar. E o que vem depois disso é a tua nova vida começando. Mas antes de ir, guarda isso com você. Deus não se revela no grito, Ele se revela no silêncio. E quando você aprender a ouvir o silêncio, nunca mais vai se sentir sozinho. Agora, se essas palavras tocaram algo dentro de você, se o teu coração sentiu esse chamado, não deixa isso morrer aqui. Compartilha essa mensagem com alguém que está precisando ouvir o que você ouviu. Você não sabe o quanto pode salvar uma vida com um simples gesto. E se você sentiu que esse canal falou com você, então se inscreve. Não por mim, mas por você. Porque aqui, toda semana, a gente se reconecta com aquilo que o mundo tenta fazer a gente esquecer. A alma. Ativa o sino. Fica por perto. Você vai perceber que, pouco a pouco, o caos começa a fazer sentido, a mente se acalma e o coração volta a ouvir o que sempre soube. Que Deus nunca te abandonou. Ele apenas esperava o momento certo de te acordar.